As unidades de conservação são extensões territoriais com propriedades naturais importantes, cujo objetivo é assegurar a preservação do patrimônio biológico vigente. Dentro das UC, podemos encontrar as unidades de uso sustentável, que caracterizam-se por áreas que visam conciliar a preservação com a prática sustentável dos recursos naturais. Dentro das categorias de uso sustentável das UCs, encontram-se as florestas nacionais, que, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, tem como finalidade promover o uso sustentável, a pesquisa científica, a manutenção e proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, além de incentivar a educação florestal e ambiental. A Floresta Nacional de Brasília foi criada a partir do Decreto Presidencial em 10 de junho de 1999. Tem como área total 9.346 hectares, separados geograficamente em área 1, 2, 3 e 4. As glebas 1 e 2 da Flona de Brasília estão situadas nas regiões administrativas de Taguatinga e Braslândia, enquanto que as glebas 3 e 4 encontram-se na região de Braslândia. O domínio do Cerrado cobre aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados do Planalto Central brasileiro, cerca de 24% do total da área do país, e ainda compartilha transições com outros domínios brasileiros, como a Floresta Amazônica, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. A paisagem do Cerrado é formada por um mosaico de vegetação que abrange formações florestais, savânicas e campestres, que divergem uma das outras marcadamente pelas suas estruturas e composições. É considerado o berço das águas, pois desempenha um papel ecológico fundamental para a qualidade da água, além de englobar uma das mais ricas floras dentre as savanas mundiais. A cobertura original do Cerrado brasileiro já foi reduzida em mais de 37%. Tem-se considerado para esta perda a frequência de queimadas, a profundidade do lençol freático e os fatores antrópicos, que recentemente vêm desempenhando acelerada ação depredatória dos recursos naturais, causando uma nítida influência na distribuição das espécies arbóreas. O cerrado senso estricto ocupa 70% do domínio cerrado. Sua vegetação é composta predominantemente por estrato herbáceo, sendo dominado em grande parte por gramíneas, e possui um extrato de árvores e arbustos tortuosos, com ramificações irregulares e retorcidas, variando em cobertura de 10 a 60%. O número de arbustos e árvores nessa fitofisionomia pode exceder a 800 espécies, das quais aproximadamente 40% são endêmicas. Embora o começo da ocupação do Cerrado tenha ocorrido com as primeiras expedições de bandeirantes, apenas nas últimas décadas que o domínio cerrado passou por modificações da sua cobertura vegetal nativa. A conversão de áreas de vegetação nativa do Cerrado para áreas florestais foi incentivada pelo governo federal nas décadas de 80 e 90. Uma avaliação multitemporal da perda de cobertura vegetal no DF e da diversidade florística da Reserva da Biosfera do Cerrado, desenvolvido pela Unesco em 2002, verificou que entre os anos de 1953 e 1998, cerca de 57% da cobertura vegetal nativa foi convertida em áreas para a produção agrícola. As modificações ocasionadas no Cerrado em resposta ao seu desmatamento trouxeram grandes prejuízos ambientais, como a fragmentação de habitats, invasão de espécies exóticas, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de fogo, desequilíbrios no ciclo do carbono, bem como a redução da quantidade e da qualidade da matéria orgânica. O fogo é um importante mecanismo ecológico de variabilidade genética para os ecossistemas do Cerrado. Porém, as queimadas para a abertura de áreas agrícolas causam a perda de nutrientes, compactação e erosão dos solos. O termo biomassa é utilizado para designar o total de matéria orgânica, morta ou viva, tanto acima quanto abaixo do solo. A biomassa viva inclui troncos, galhos, raízes, cascas, sementes e folhagens,
enquanto que a biomassa morta abrange serrapilheira, galhos e troncos caídos, ou ainda a biomassa morta abaixo do solo. A biomassa acima do solo é representada por troncos, tocos, galhos, copas, sementes e folhas, ao passo que a biomassa abaixo do solo corresponde, por exemplo, às raízes vivas. Por fim, a biomassa é a totalidade da soma de todos esses elementos. A serrapilheira representa principalmente a camada de material morto proveniente da biomassa aérea da vegetação, que, por sua vez, encontra-se depositado na superfície do solo em estágios de decomposição. Sua importância está relacionada no seu papel de regular os processos referentes ao fluxo de carbono e nutrientes. A serrapilheira permite maior retenção de umidade, protege o solo da chuva e, consequentemente, evita erosões, melhora as propriedades físicas do solo, entre outros. A decomposição da serrapilheira é um fator que exerce forte influência para determinar não só o fluxo de carbono, como também o fluxo de nutrientes. O conhecimento sobre a dinâmica de serrapilheira favorece o entendimento dos atributos ecológicos e dos aspectos limitantes no estabelecimento de ecossistemas. Sazonal, com duas estações características, verão chuvoso e inverno seco. A estação chuvosa se inicia em outubro e termina em abril. A estação seca vai de maio a setembro. A umidade relativa do ar varia bastante ao longo do dia. Vale ressaltar que os meses de agosto e setembro são os dias mais secos do ano. Os maiores picos de temperatura diária, que chegou a 35,8 graus, foram registrados no mês de outubro. No entanto, a temperatura máxima diária é maior nos meses de agosto e setembro. De acordo com os dados históricos, a média anual da temperatura máxima é de 26,68 graus e a média anual de temperatura mínima atinge 16,42 graus. Os solos encontrados na flora são preeminentes latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho amarelo, hidromórficos e os cambissolos. Os latossolos possuem a maior parte do seu material na fração granulométrica argila. E como algumas de suas características gerais, podemos citar a estrutura maciça porosa, acidez elevada, presença de alumínio e óxidos de ferro, argilas de baixa capacidade de troca catiônica, baixa saturação por base e alta permeabilidade à água, sendo assim, solos bem drenados. Em relação à velocidade do vento, a variação está principalmente entre 1,5 e 3 metros por segundo. Este artigo tem como objetivo descrever qualitativamente o ambiente e o solo, bem como estimar o volume de serrapilheira depositado e verificar a influência das variáveis climáticas, como a temperatura, umidade e luminosidade, no volume de serrapilheira depositado. Os dados obtidos permitiram testar a hipótese inicial de que a deposição e o acúmulo de serrapilheira, bem como sua decomposição na área Eucalyptus sp, são maiores quando comparadas com a área do cerrado stricto sensu. Através de procedimentos em campo e em laboratório. O procedimento em campo para coletar o material e estimar o volume de serrapilheira depositado foi conduzido em duas áreas particulares localizadas na gleba 1 da Flona de Brasília. O ponto 1 de coleta da serrapilheira corresponde à área de cerrado stricto sensu. O ponto 2 refere-se a uma área de eucaliptos, originalmente sobre a vegetação nativa do cerrado. Traçou-se um transecto de 100 metros horizontal às transições das áreas, sendo amostradas 5 parcelas de 25 por 25 centímetros, distribuídas sistematicamente a cada 25 metros da seção. Para a coleta do material formador da serrapilheira, sendo folhas, galhos, partes reprodutivas e miscelânea, depositada na parte superficial do solo, utilizou-se um gabarito na parcela de 100 metros. Em seguida, o material contido na área interna do coletor foi acondicionado em sacos plásticos transparentes e posteriormente lacrados e identificados, com local, data, posição do transecto e o tipo de material. Na sequência, as variáveis climáticas, temperatura, umidade, luminosidade e vento foram mensuradas.
O procedimento em laboratório para estimar a biomassa e o estoque de carbono das amostras foi conduzido no Laboratório de Ecologia, localizado na Universidade Católica de Brasília. Para a triagem da serrapilheira, o material de cada saco plástico transparente foi individualmente colocado em bandejas de alumínio. Com o uso de uma balança semi-analítica, a serrapilheira foi pesada para a obtenção da massa fresca em gramas. As amostras contidas nos sacos plásticos transparentes foram transferidas e acondicionadas em sacos de papel craft. Posteriormente, essas amostras foram secas em estufa de circulação e renovação de ar a temperatura de 70 graus Celsius, até obter-se a massa seca constante. Após esse processo, o peso total da massa seca obtido foi registrado. Para obter o estoque de carbono segundo a metodologia adotada por Vale em 2007, com adaptações, utilizou-se a seguinte fórmula. A área de cerrado, stricto sensu, possui uma baixa cobertura de gramíneas e uma elevada cobertura arbustivo-arbórea, além de configurar a presença de árvores baixas e tortas com ramificações irregulares, ocorrendo tipicamente sobre solos profundos e bem drenados. O latossolo vermelho é o tipo de solo predominantemente pobre em nutrientes e com alta saturação de alumínio. A área de eucalipto encontra-se localizada originalmente sobre vegetação nativa de cerrado com poucos representantes. Tabela 1. Volume de biomassa de serrapilheira e porcentagem de estoque de carbono na área de cerrado senso estrito. Tabela 2. Volume de biomassa de serrapilheira e porcentagem de estoque de carbono na área de eucalipto. Os gráficos a seguir representam o volume de biomassa de serrapilheira acumulada, bem como o carbono contido na biomassa em ambas as áreas de estudo. Gráfico 1. Volume de biomassa de serrapilheira e porcentagem de estoque de carbono na área de cerrado senso estrito. Gráfico 2. Volume de biomassa de serrapilheira e porcentagem de estoque de carbono na área de eucalipto. O volume da massa inicial para a área de cerrado senso estrito era de 42,76. Antes das amostras serem secas em estufa de circulação e renovação de ar a temperatura de 70 graus Celsius. Após esse processo, o peso total da massa seca obtido foi de 34,16. Em contrapartida, a massa inicial na área de eucalipto mostrou-se superior e a MS atingiu 69,73. Tabela 3. Volume da massa inicial e da massa seca na área de cerrado senso estrito e na área de eucalipto. Nota-se na tabela 4 que a luminosidade e a temperatura na área de eucalipto obtiveram valores superiores aos da área de cerrado senso estrito. Esses resultados devem-se ao fato do ambiente ser composto por pouca cobertura vegetal, árvores isoladas ou em pequenos grupos. O gráfico 3 demonstra que, embora os fatores ambientais possam influenciar na dinâmica das reações da biomassa acumulada na superfície do solo, os valores adversos para a ação do organismo decompositor provavelmente não influenciaram na decomposição acentuada na área de eucalipto. A área de eucaliptos possui taxas de deposição e acúmulo de serrapilheira consideravelmente maiores, quando comparados com as espécies arbóreas do cerrado stricto sensu. As diferenças na estrutura, composição e tamanho das áreas em estudo provavelmente influenciaram as taxas de deposição e acúmulo de serrapilheira. O volume de serrapilheira na superfície do solo é regulado pela fração de material que cai da parte aérea das plantas e sua velocidade de decomposição. A baixa produção de biomassa aérea na área de cerrado stricto sensu possivelmente afeta a produção de serrapilheira, visto que o baixo teor nutricional do solo reflete em uma vegetação com maior investimento na parte radicular. Além disso, as elevadas temperaturas e a baixa umidade atmosférica torna o ambiente menos propício para a ação de organismos decompositores. Comparando-se os dados obtidos no presente estudo, conclui-se que a deposição e o acúmulo, bem como a sua decomposição na área de eucaliptos sp, são maiores quando comparados com a área do cerrado stricto sensu.